Sobre marxismo cultural, explicar o que é e quais são as consequências na nossa sociedade. Antes do marxismo cultural, veio o marxismo clássico, que foi pensado por Karl Marx e outros pensadores da época. Karl Marx entendia que existia na sociedade uma luta de classes e que tudo girava em torno da economia. Ele entendia que os proletários deveriam pegar em armas, fazer uma revolução, porque eles estavam sendo explorados pelo capitalismo. Ele acreditava que isso seria uma consequência e que eles então instaurariam a ditadura do proletariado. Ele defendia que todos seriam iguais sem classes. Teoricamente, paraíso na Terra, uma clara introdução às ideias comunistas. Não aconteceu. E então nasce o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. De lá existiam vários pensadores. Um que eu quero citar era Antônio Gramsci, que foi um dos fundadores do Partido Comunista da Itália. Gramsci escreveu o livro Cadernos do Cárcere, que nós temos alguns exemplares no Brasil. Esse livro nada mais é do que um manual para a tomada de poder através da cultura, através da transformação da sociedade. Gramsci percebe que a revolução só aconteceria através da cultura. Ele entendia que as pessoas só fariam revolução se tivessem seu comportamento transformado. E ele também percebe que na sociedade ocidental existiam 3 travas que impediam que acontecesse a revolução. São eles: a filosofia grega, que tem como base a verdade, a lógica e a coerência. A propriedade romana seria uma propriedade privada. Você aplicando a meritocracia, você possui bens, você conquista e aí você tem propriedades. A moral judaico-cristã, que são os fundamentos dos valores, os 10 mandamentos, que seriam um manual de comportamento moral para uma sociedade. Percebeu que se essas 3 bases fossem destruídas, ele conquistaria então a revolução e que as pessoas, tendo seu comportamento alterado, elas fariam uma revolução porque acreditariam estar lutando pelos seus ideais. Ele também sabia que esse processo seria lento e demorado, que não seria possível implantá-lo na época em que ele viveu. Então, ele também dá um manual de como ele faria essa transformação na sociedade como num todo. Simples, se infiltrando nos meios de convivência social. Ele teria representantes do partido nas escolas, faculdades, mídia e política. Como seria essa implantação? Nas escolas e nas faculdades, professores que defendem essa tese fariam com que isso fosse as aulas passadas, né? Então, você dá um conteúdo marxista nas escolas. Também temos nas escolas hoje a ideologia de gênero. Você aplica isso como uma matéria, como uma ciência. Então, os alunos passam a serem educados dessa forma. Escolas aqui no Brasil, nós temos o método do ensino do Paulo Freire. Ele é o patrono da educação brasileira. O método que ele utiliza, que até hoje é utilizado, chama-se pedagogia do oprimido. Nós temos o marxismo implantado como forma de propaganda. Nós temos exemplos de celebridades que fazem com que as pessoas tenham uma referência de modelo de como levar a vida, né? Isso é um dos exemplos. Na mídia também leva a informação, nem sempre 100% como ela é de fato. Então, você consegue fazer com que os fatos não sejam mostrados através da mídia. Por quê? Na mídia existem representantes marxistas que acreditam que estão lutando por um ideal. Então, eles que são aqueles que divulgam o conteúdo na mídia. E o último exemplo, na política. Nós temos hoje movimentos sociais que dizem defender os direitos das minorias. Exemplo desses movimentos são o gaysismo, feminismo e o movimento africanista. Movimentos que se dizem lutar pelas minorias passam a pedir que as leis sejam alteradas, praticamente pede-se mais Estado.
pedindo mais Estado, porque eles lutam pelos seus ideais, você tem um agigantamento do Estado, fazendo com que o Estado defina até mesmo o que é a família. Simples. Está acontecendo a questão do casamento gay. O Estado quer determinar, quer impor o que é a família, que é algo que veio antes dele. Então, nós temos um exemplo aí claro de marxismo cultural acontecendo na nossa sociedade hoje. Então, o marxismo cultural, ele